Comunicação tem sempre o que se discutir enquanto a gente não conquista essas demandas que a gente tem. Em primeiro lugar, antes de tudo, eu quero agradecer ao Vitor e o pessoal do NPC e parabenizar. O Vitor é um herói da resistência, eu sempre falo. É a quinta ou sexta vez que eu venho aqui, assim como o Vinícius também. E o Vitor, a cada ano, consegue resistir, dar uma qualidade nova, inovar nesses cursos do NPC. Eu vou tentar me ater um pouco ao tema da mesa, embora, como o Vinícius já ressaltou, seja muito difícil, porque a gente tem não só um especialista na mesa, mas uma pessoa que vivenciou e enfrentou essa batalha dos direitos humanos por 4 anos, no miolo do furacão, no miolo daquele furacão que a gente viu aqui nos vídeos, que é o Paulo Vanucchi. Então, qualquer imprecisão ou bobagem que eu fale aqui, como o Paulo vai falar depois, ele coloca a coisa nos trilhos muito mais do que eu. Então, eu não vou tentar falar dessa batalha, da batalha mais geral dos direitos humanos, mas do que eu pude acompanhar dessa disputa do Plano Nacional de Direitos Humanos. Eu fiz um livro junto com o Paulo, o ano passado, que era um livro para a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, chamado Direitos Humanos, Imagens do Brasil. A gente tentou, sinteticamente, resumir o que foi a trajetória da luta pelos direitos humanos no Brasil nesses 511 anos de existência e de construção nacional. Evidentemente, é um livro muito reduzido do que é essa luta, porque a luta pelos direitos humanos no Brasil é uma luta de afirmação dos de baixo. Quem luta pelos direitos não é quem está por cima, no topo da pirâmide social, não são as elites, não é a burguesia, não é a classe dominante. Quem luta a luta pelos direitos é a luta dos de baixo. E a luta pelo direito à comunicação é a luta por quem não tem essa possibilidade de ter os meios de comunicação na mão, de estar podendo ter integralmente o direito à fala, o direito à expressão, o direito ao pensamento ao longo da nossa história. Como bem colocou aqui o Vinícius, essa cultura do silêncio, essa história do Brasil ser um país silencioso na voz do povo, a voz dos vencidos, a voz dos de baixo, é muito difícil de você detectar quando você estuda a história do Brasil, porque ela muitas vezes não se manifesta, ou se manifesta filtrada pela história de quem venceu a luta de classes, de quem venceu as batalhas, de quem venceu os enfrentamentos. Mas eu quero entrar aqui direto ao assunto, dizer o seguinte: um grande avanço, a gente fala hoje de comunicação é um direito humano como uma coisa mais natural do mundo. Isso é uma grande conquista conceitual dos últimos 30 anos, dos últimos 40 anos. E aqui no Brasil, a gente está falando disso na última década, de incluir direito à comunicação como direito humano. Isso não é uma questão setorial, a comunicação não é uma questão lateral na nossa vida. Aliás, um aporte grande que a gente teve foi na Conferência Nacional de Direitos, na Conferência Nacional de Comunicação, que foi realizada há exatamente 2 anos em Brasília. Tem uma grande participação do movimento social, de movimentos que não são ligados à comunicação, mas que entendem e que entenderam que para desenvolver a sua ação é preciso ter jornal, é preciso ter comunicação, é preciso ter voz, e especialmente é preciso enfrentar o monopólio da voz que existe do lado de lá. A luta pelos direitos, como é que foi incorporado o direito à comunicação nesse grande repositário dos direitos humanos? Os direitos humanos na história têm pelo menos 4 fases, ou 4 gerações, e a comunicação entra na última fase. Qual foi a primeira fase? Quando se começa a falar em direitos humanos, se começa a falar, embora exista desde o Espartaco, desde as lutas dos escravos na Roma Antiga, desde o Zumbi dos Palmares no Brasil, essa luta pela afirmação dessa prerrogativa que deve ser comum a todos os seres humanos, mas quando se formula pela primeira vez é na Revolução Francesa, que é quando a Assembleia Nacional, em Paris, aprova a Declaração dos Direitos Individuais. Não eram direitos humanos, nos chamava, eram direitos do indivíduo. Por que era direitos do indivíduo? Porque o regime que se vivia antes da Revolução Francesa era o absolutismo do Estado, o absolutismo do rei. E o indivíduo não tinha nenhuma expressão. Quem se expressava era a nobreza, era o clero. E os direitos individuais foram uma maneira de fazer com que os de baixo, com que quem estava se levantando, com quem estava fazendo a revolução, pudessem se expressar.
E os direitos individuais eram especialmente o direito à vida, todo ser humano tem direito à vida, e logo depois o liberalismo incorporou o direito à propriedade como algo mais ou menos equivalente ao direito à vida. Mas o direito é do indivíduo, é meu e acabou, é seu e acabou, é do outro e acabou. Foi nas lutas sociais, especialmente por conta da luta dos socialistas no século XIX, a partir da Revolução de 1848, que aparece uma outra formulação dos direitos. Os direitos não podem ser só do indivíduo, os direitos têm que ser os direitos do coletivo, os direitos têm que ser sociais. Você tem que incorporar o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito ao ambiente de onde você mora melhor, um direito ao salário, o direito a uma jornada de trabalho que não seja excessiva, o direito ao lazer. E esse composto dos direitos sociais foram potencializados no começo do século XX, na luta pelo 1º de Maio, na Revolução Russa, que aprovou, isso pouca gente fala, os direitos do povo trabalhador, que são direitos de quem trabalha, de quem tem o que vender só a sua força de trabalho. Os direitos sociais se ampliaram muito. E quando a ONU, em 1948, formulou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos, ela incorpora vários dos direitos sociais. E os direitos, a luta pelos direitos vai se ampliando. Nos anos 60, os direitos passam a ser também os direitos dentro da coletividade. O coletivo não é todo uniforme, não é todo igual. Dentro de um coletivo, dentro de uma sociedade, existem as minorias, existe a discriminação étnico-racial, a discriminação das mulheres, a discriminação por orientação sexual dos indígenas. Então, os direitos das minorias foram incorporados nos anos 60. E a partir dos anos 70, a 4ª geração de direitos humanos incorpora os direitos do bem viver, a um meio ambiente saudável, a proteção à natureza, a proteção à infância. E é aí que se incorpora o direito à comunicação como também integrante dos direitos humanos. Então é dessa ampliação dos direitos é que a gente tem o direito à comunicação. E é por conta dessa formulação que o Plano Nacional de Direitos Humanos incorpora aquilo que o Alexandre Garcia, que o Malafaia falam como aberrações, que não são aberrações. Incorpora o direito à comunicação, que eles chamam de censura, a questão da reforma agrária, a união civil de pessoas do mesmo sexo, e todas aquelas questões que a punição à tortura como crime inafiançável, crime contra a humanidade. E isso é colocado nas convenções internacionais de direitos humanos e foi incorporado aqui no Brasil eles falam do PNDH 3, o Malafaia fala, parece fórmula química, mas o Plano Nacional de Direitos Humanos 1 e 2, feitos ainda no governo Fernando Henrique, já começam a incorporar essas questões. É que elas ganharam concretude, ganharam apoio social na última década, a partir do governo Lula, que elas começam a ter peso, e aí que veio a carga. Tem muito da campanha eleitoral de 2010, tem muito da oposição geral que a mídia faz contra o governo. Agora, quem está aqui, entre nós, quem vem aos cursos do NPC, quem está no movimento social, sabe a característica da imprensa como expressão, eu não preciso repetir o Gramsci, mas como partido da classe dominante, como expressão da disputa da hegemonia da classe dominante. Então ele está expressando essa disputa contra a conquista de direitos. O que aconteceu? O Vinícius Lima falou, eles ganharam esses pontos que o Alexandre Garcia fala, eles ganharam. O governo teve que recuar, mas não é só o governo. O movimento social também acabou sendo acuado por essa cantilena deles, porque eles fizeram uma disputa na sociedade, impuseram uma agenda de tanto repetir que nós queríamos a ditadura, que nós queríamos o totalitarismo, que nós queríamos impor a censura à imprensa. Eles ganharam essa parada. E houve, de fato, um acuamento do lado de cá, um recuo do lado de cá, e houve um recuo do governo. E o recuo do governo não é o recuo individual do Paulo Vanuc, do Franklin Martins, daqueles ministros mais identificados com a luta pelo direito à comunicação. É porque o governo, a característica do governo Lula e do governo Dilma são serem governos muito amplos, com uma base muito ampla. E o governo acabou tendo que incorporar um setor expressivo da direita dentro do governo. Ou
o Nelson Jobim é igual ao Paulo Vanuc, é igual ao Marco Aurélio Garcia, ou o que foi falado aqui, o Hélio Costa é igual a outros ministros que vêm do movimento social. Não são. O Moreira Franco, outros, estão aí, o ministro Edson Lobão. Você tem uma composição da direita dentro do governo que é feita, eu posso discordar dela, eu acho que não é, mas é a composição feita, e faz com que o governo tenha muitas ambiguidades. Esse governo tem muitas e muitas ambiguidades, tanto a composição do governo Lula como do governo Dilma. E não dá para a gente fulanizar, fulano é isso, ciclano é aquilo. Existe na base do governo, na base, ele incorporou para dentro um setor da direita. E eu acho, aí o Paulo Vanuc depois fala disso, que o plano foi torpedeado, não foi só pela imprensa, porque tinha eco de setores dentro, conservadores de direita, dentro do governo, que atacavam, que faziam também um trabalho de sapa contra o plano de direitos humanos. E eu acho que isso se expressa, do ponto de vista da comunicação, numa relação ambígua que o governo acaba tendo com a grande mídia. A gente sabe que essa imprensa é uma imprensa de direita, que ela tem características golpistas, isso em 2005 ficou muito claro, a imprensa investiu pesadamente pelo impeachment do presidente Lula, mas a gente tem que estudar direito para não ficar achando que nós estamos diante de um fla-flu, é o bem contra o mal, é o governo do bem contra a imprensa do mal. Existem nuances dentro de cada um que a gente precisa levar em conta se a gente quer fazer uma disputa real, não é só na questão dos direitos humanos, o que já seria grande coisa, mas no direito à comunicação. Como é que nós que somos ativistas do movimento social, podemos trabalhar e levar em conta quais são as forças que estão em campo. Eu acho que o governo Lula e o governo Dilma têm vários pontos positivos que superam as suas debilidades e os seus pontos negativos. Mas na relação com a imprensa, a debilidade se manifesta de uma maneira. Eu acho que o governo tem medo da imprensa. Eu não consigo encontrar outra explicação para o governo ter a revista Veja, que vocês sabem, a expressão máxima da imprensa da extrema-direita, e não é direita, é da extrema-direita, no Brasil. Ela é racista, ela é homofóbica, ela é anti qualquer avanço possível na área de qualquer democratização da opinião, em qualquer sentido, que o governo continue colocando publicidade, farta publicidade na Veja. Eu fiz um artigo que eu mandei aqui para o Vitor, não sei se foi publicado no caderninho, mas está no site do NPC, que detalha um pouco isso. Vocês querem ter uma ideia? Uma página de publicidade na revista Veja, ela custa, a Veja alega no seu próprio site, ela é auditada, ela tira 1.198.000 exemplares. E diz que cada exemplar é lido por 4 pessoas. E eles têm, assim, 8.669.000 leitores. Se é verdade, eles têm alguma coisa como 4%, 5% da população brasileira lê a Veja, é influenciado pela Veja. São setores de classe média, aqueles setores mais raivosos, aqueles setores que têm alguma expressão na mídia, que fazem o movimento Cansei, que bradam nas campanhas contra a corrupção, que dizem que nunca houve tanta corrupção no Brasil, e que, embora a gente tenha que combater corrupção sim, quer dizer, isso não é... Mas a Veja tem, por isso, os anúncios mais caros da imprensa impressa brasileira. Um anúncio numa página da Veja, uma página indeterminada, custa R$242 mil. Eu peguei um exemplar recente da Veja, aquele que tem a morte do Steve Jobs, tem 1 mês e pouco. Aquele exemplar tem 5 anúncios do governo. Tem um anúncio de página dupla do Banco do Brasil, e outros anúncios de página, um anúncio de página dupla do Banco do Brasil, e anúncios de página simples do BNDES, do Ministério da Justiça. Eu não sei por que o Ministério da Justiça tem que anunciar. Se anuncia quando você tem que vencer um concorrente, ou quando você tem uma questão de relevância pública a ser colocada. O Ministério da Justiça não tem por que anunciar na Veja. Se o Ministério da Justiça faz uma campanha contra a violência, contra a infância e tal, põe na televisão, mas não era o caso desse anúncio. Um anúncio da Agência Nacional de Saúde e um anúncio do Correio. O total, pela tabela da Veja, dá 1.525.000 em uma semana. Em uma semana. Eu não sei que órgão da imprensa alternativa e popular tem num ano. Eu fico vendo os meus amigos o Wagner, da Caros Amigos, ele se esfalfa para ter um anuncinho, às vezes da Petrobras, às vezes de alguma agência, por mês,
no qual ele ganha 10 mil reais. Claro que a Caros Amigos tem uma tiragem muito menor que a Veja. Mas por que tem que anunciar na Veja? Por que você tem que encher a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, que vão te atacar de anúncio? Então, essa é uma relação ambígua, que eu não entendo. Quando a Veja fez 40 anos, fez um seminário para discutir o Brasil. Quem foi no seminário? Quem mediou mesas como essa aqui foi o Reinaldo Azevedo. Foi aquele colunista, blogueiro da Veja, que é hidrófobo. Quem compareceu na festa? Olha só, foi o Zé Alencar, o nosso ex-presidente da República, o Henrique Meirelles, presidente do Banco Central. Aí vocês vão falar, mas o Meirelles não vale, o Meirelles a gente sabe que é do Banco e Bosta. Tudo bem, Meirelles, tudo bem. Então vamos... Foi o Luciano Coutinho, presidente do BNDES, foi a ministra-chefe da Casa Civil à época, Dilma Rousseff, foi o Carlos Mink, ministro do Meio Ambiente, foi o Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça, foi o Fernando Haddad, ministro da Educação. Para quê? Para que o presidente precisa ir no aniversário da Folha de São Paulo? Não precisa, se não dá para combater, porque eu entendo a força, o peso que tem essa imprensa, e eles fazem uma campanha terrorista, como a gente viu aqui, mas você não precisa encher de anúncio. Você não precisa ficar fazendo rapapé para essa imprensa. Para que precisa ir dar entrevista nas páginas amarelas da Veja? E são vários e vários membros do governo. Eu acho que se o governo fizesse... Deixa eu só desligar isso aqui, gente. Se os membros de primeiro escalão do governo parassem de dar entrevista para a Veja, faz um apagão de informação, não é impedir, não é censura, não dá entrevista para a Veja perde a sua característica jornalística, porque essa intriga que a Veja faz tem muito a ver com gente do terceiro, quarto escalão do governo, que aproveita a imprensa. Deixa eu desligar. Depois eu falo, deixa eu desligar, desculpa, gente. Desconta tempo mesmo, bola em jogo. Então, eu acho que essas coisas não são necessárias. Isso não tem nada a ver com lei, com legislação, com você fazer um marco regulatório. É um tipo de comportamento que acho que pode ser feito. Se o presidente Obama, dos Estados Unidos, anunciou, 6 meses depois de eleito, que não falaria mais com a Fox News, porque a Fox News era um partido político e não uma emissora de televisão, uma cadeia de jornais, por que se precisa dar dar entrevista, fazer esse rapapé todo com a Veja e com outros meios de comunicação? Eu acho que muito a gente avançaria se isso fosse feito sem precisar mexer em uma vírgula das leis. Pulveriza, isso que o Franklin Martins começou a fazer na SECOM, pulveriza a publicidade federal, não quer tirar anúncio, ele começou a pulverizar a publicidade federal, que é alguma coisa em torno de 1 bilhão e 500 milhões... 1 bilhão e 500 milhões de reais por ano, incluindo Petrobras, Correios, as estatais, começou a pulverizar entre jornais e rádios do interior e da imprensa alternativa. Começou. É preciso que isso avance. Você, tá bom, não quer deixar de dar anúncio para a Veja, porque se você tira, a Veja vai te atacar muito mais, mas você pode espalhar isso muito mais, o boletim do NPC, a Carta Maior, a Carta Capital, o Caros Amigos, enfim, essa infinidade dessa imprensa extremamente rica que existe no Brasil, no campo popular, mas que não consegue respirar porque o ambiente econômico tolhe a possibilidade de você distribuir, de você chegar, de você montar um site, de você pagar colaboradores. Eu acho que isso seria antes de conseguir a lei. Mas entrando na questão da legislação, da disputa que a gente tem que fazer na sociedade, para não ser surpreendido mais de calças curtas, porque o problema não é o Malafaia falar. Eu quero que o Malafaia continue falando, o Jabor continue falando, o João Mirbete. Agora eu quero poder falar e ter a mesma audiência dele. Eu quero poder responder a eles no mesmo tom. Não vou tirar eles do ar. Acho que não deve ser prerrogativa, anseio do movimento social. Vamos tirar o Jabor do ar. Não, eu quero ter uma emissora que tenha poder, e eu falo é poder econômico mesmo, que você tenha dinheiro para montar uma emissora como a CBN, como a Globo, que o campo popular possa fazer isso, para que você possa responder na mesma toada. O qual na história das comunicações brasileiras, tem um marco luminoso no começo dos anos 50, 1951, 52. Foi quando Getúlio Vargas, vendo a maré montante de ataques que sofria por parte do Correio da Manhã, da Tribuna da Imprensa, do Carlos Lacerda, do Globo,
do Chateaubriand, do Cruzeiro, dos jornais do grupo dos Diários Associados, resolveu incentivar a montagem de uma cadeia de jornais centrada aqui no Rio de Janeiro, que foi a Última Hora. A Última Hora era um jornal popular. Eu tenho um amigo que foi secretário de redação da Última Hora, tem 91 anos e mora em João Pessoa, na Paraíba, o seu Peri Augusto. O seu Peri Augusto me falou o seguinte: o Samuel Weiner, que montou a Última Hora, ele não montou só um jornal mais bonito, mais bem escrito, ele pegou, triplicou os salários que se pagavam na imprensa e trouxe da grande imprensa os melhores jornalistas que existiam. O Nelson Rodrigues, o Marcos Rebelo, o Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto, e compôs esse jornal, porque você não basta ter um jornal que fale, que seja democrático, você precisa ter recursos para montar esse jornal. E Última Hora é a única experiência que nós tivemos de montar um veículo contra-hegemônico, a hegemonia da época, a hegemonia do golpismo, que se desatou em 64. Tanto que a Última Hora, as várias versões da Última Hora pelos estados, a de São Paulo, a do Rio Grande do Sul era o Zero Hora, foram acabando ao longo da ditadura. A ditadura moeu o Zero Hora, porque era uma experiência de jornalismo que não podia acontecer num ambiente ditatorial, ele só podia existir num ambiente democrático. E essa disputa permanente existe no Brasil, a disputa pela voz do outro lado, pela nossa voz, pela voz das maiorias, é uma disputa permanente que continua. E aí eu acho que a gente tem que entrar na campanha que a gente faz pelo direito à comunicação, que é o que eu falava no início. Como é que a gente tem que continuar? A gente fez há 2 anos a Conferência Nacional de Comunicação e, até hoje, as propostas dormem em alguma gaveta. Várias entidades, entre elas o Intervoz, várias entidades que acho que estão aqui, conseguiram sintetizar aquelas 1.600 propostas que saíram da Conferência Nacional de Comunicações em 20 bandeiras. Em 20 bandeiras, pela democratização, direito de resposta, você ter o mesmo espaço para várias vozes e tal, nos meios de comunicação. Mas eu acho que a gente ainda não conseguiu fazer uma campanha que ganhe um setor, corações e mentes de um setor maior da sociedade, de um setor maior da população. Porque quando a gente fala em comunicação, a gente ainda está falando para nós mesmos, nós ainda estamos falando para os convertidos já, para os que já estão ganhos pela... E eu acho que a gente tem um problema ainda de falta de foco. E eu acho que é a questão da propriedade. Assim como na reforma agrária, o principal é a repartição da terra e não o tipo de agricultura que eu vou ter. Isso vem junto do debate, isso faz parte da disputa política. Porque é nessa disputa que a gente vai poder não só conquistar uma lei, mas fazer aquilo que o Gramsci chamava, que a gente fala disputa de hegemonia na sociedade. E no bojo dessa campanha, aí é muito concreto. As pessoas têm que ver, o Jabor não pode falar sozinho. O Malafaia não pode falar sozinho. O Alexandre Garcia não pode falar sozinho, sem contraponto. Porque a ilusão que as pessoas têm de democratização das comunicações é a seguinte: se eu não assisto, eu tenho direito, se eu não quero assistir o Gugu na tarde de domingo, sei lá quando passa, eu posso assistir o Faustão. Se eu não assisto Faustão, eu posso assistir aquela moça que casou com, que tem um filho com o Mick Jagger, a Luciana Gimenez. Quer dizer, para as pessoas, não é que elas achem isso, isso é imposto. A democracia é como uma das palavras de ordem do Occupy Wall Street, é o seguinte: democracia não é só decidir se eu posso beber Pepsi ou Coca. Democracia é muito mais do que isso. Não é decidir do ponto de vista do consumo, mas decidir do ponto de vista da interatividade. Não é eu poder ouvir as vozes que eu quero, é eu poder falar também. Por isso que a palavra de ordem argentina foi tão eficiente. Falemos todos. Eu acho que a gente tinha que pensar nisso rapidamente e criar essa força social por baixo para que a gente consiga reduzir a ambiguidade do governo nessa questão da comunicação. Porque sem o apoio do governo, do Estado, isso não é paternalismo estatal, nós não vamos conseguir colocar essa lei em prática como foi na Argentina. Obrigado, gente.